Fala pessoal, tudo bem? Bom, se você é novo por aqui, curte, compartilha e comenta, manda esse vídeo para todos os seus amigos. Não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder nenhuma novidade aqui do canal e sempre receber os vídeos em primeira mão, beleza? Bom, hoje faz praticamente um dia que o São Paulo foi eliminado do Campeonato Paulista. Ontem eu ainda estava muito na adrenalina do jogo, então eu preferi deixar para gravar esse vídeo hoje, porque eu acho que quando a gente está estressado, quando a gente está nervoso, às vezes a gente acaba falando coisas que a gente vai se arrepender lá na frente. Então eu preferi realmente me centrar um pouco mais para depois vir aqui para debater sobre essa repercussão, que foi uma repercussão muito grande desse jogo entre Palmeiras e São Paulo, devido à polêmica, obviamente, de arbitragem, mas tiveram outras coisas que foram colocadas em pauta. Então eu esperei me centrar um pouco para vir aqui falar com vocês. Eu vou ser bem breve, tá? Porque eu já tenho certinho os assuntos que eu vou falar. No vídeo de amanhã, a gente vai fazer um balanço sobre o Campeonato Paulista de São Paulo, então eu vou deixar completamente de fora toda essa questão de arbitragem, toda essa questão de polêmica, de classificação, vou deixar isso completamente de escanteio e vou focar com vocês no balanço do que foi o Campeonato Paulista de São Paulo, porque eu acredito que a gente tem muita coisa para falar, principalmente que agora nós vamos ficar 20 dias sem o São Paulo. Zubeldia está mantido no cargo, então o vídeo de amanhã eu vou dedicar para a gente realmente conversar sobre isso, sobre essa temporada do São Paulo inicial até o momento, e a gente faz esse balanço e vai ser mais eu com os meus seguidores, porque eu sei que no pós-jogo, claro, chega muita gente nova que concorda com os meus pensamentos, mas na maioria das vezes são rivais que vêm para realmente tirar sarro e que tá tudo bem, faz parte. Só se você veio para tirar sarro, pelo menos se inscreve no canal aí para ajudar no crescimento do canal. Então eu vou ser bem breve, eu tenho aqui alguns tópicos para conversar com vocês sobre essa repercussão da partida de ontem, de anteontem, na verdade, entre Palmeiras e São Paulo. E eu queria iniciar falando sobre um tal de reembolso, que eu tô lendo muito nas redes sociais, inclusive li nos comentários dos meus vídeos também, pessoas falando sobre reembolso, que esse erro que teve da arbitragem foi um reembolso por 2022. Para quem não sabe, em 2022, São Paulo e Palmeiras se enfrentaram pela Copa do Brasil. Nós estávamos jogando o jogo de volta na casa deles, quando teve um lance polêmico, onde realmente sumiram as imagens do VAR, e ali foi um erro admitido pelo VAR, onde não foi possível traçar a linha de impedimento, ou foi possível, e eu não sei o que eles fizeram com a imagem, mas ocasionou na eliminação do Palmeiras, porque até o presente momento o jogo estava 2-1 para o Palmeiras, se não me recordo, e o Palmeiras tinha tido um pênalti do Rafael Veiga, aonde o Rafael Veiga desperdiçou a cobrança. Minutos depois teve esse lance do Caleri, onde ele recebe em profundidade. Não dá para saber, eu sou leiga nessa questão de linha de impedimento, eu só consigo ver se for muito absurdo, mas não dá para saber se o Caleri estava impedido ou não, porque na imagem que mostra não tem como saber. Aparentemente me parece que ele está um pouco à frente do marcador do Palmeiras, mas não dá para saber sem a linha traçada. E acabou que a decisão de campo foi mantida, o bandeirinha em campo não deu impedimento, foi dado o pênalti para o São Paulo, o Luciano converteu e assim nós levamos a partida para as penalidades, onde o Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil de 2022. E aí eu vejo muita gente falando sobre reembolso, que isso é reembolso de 2022. Eu tenho alguns dados aqui bem interessantes para trazer para vocês, principalmente vocês palmeirenses que estão falando sobre reembolso. Vamos lá! Eu vou puxar aqui com vocês os erros dos últimos choque reis, separando por São Paulo e Palmeiras. Às vezes que o São Paulo foi beneficiado e às vezes que o Palmeiras foi beneficiado. Então vamos lá. Para o São Paulo, pênalti marcado contra na final do Paulista de 2022, linha de impedimento que não foi feita na Copa do Brasil de 2022 e pênalti não marcado a favor na final do Paulista jogo de volta de 2022. Esses aqui foram erros dos últimos choque reis desde 2022. Agora vamos ver os erros que prejudicaram o São Paulo. Pênalti não marcado a favor no Brasileirão de 2021, gol contra anulado por impedimento, vocês devem lembrar bem dessa jogada, no Brasileirão de 2021, gol validado após a falta do Danilo na final do Paulista de 2022, amarelo para o Caleri e para o Abel Ferreira no Brasileirão de 2023,
Gol anulado do Caleri, mesmo com a revisão do VAR para validar a Copa do Brasil de 2023. Vocês devem se lembrar desse lance, onde foi um gol legítimo que o VAR orientou. Na época era o Daronco que estava apitando, eu ia falar aquele bombadão. Era o Daronco que estava apitando e ele preferiu dar a falta, onde não foi falta do Diego Costa. E ainda assim a gente ganhou, venceu aquela partida. Não expulsão do Richard Rios no Paulista de 2024, onde ele deu um pisão criminoso no Pablo Maia. Pênalti não marcado a favor no Paulista de 2024 e pênalti marcado a favor para o Palmeiras no Paulista de 2025. Então essas daqui, isso aqui são dados, tá? Essas daqui são as vezes em que o Palmeiras foi beneficiado contra o São Paulo. Aí eu pergunto pra vocês, e tem muito mais, gente, tem muito mais. Se eu for cavar a fundo aqui, vai ficar muito feio pra vocês. Vai ficar muito feio de vocês falarem de reembolso. Porque quando eu falei no meu primeiro vídeo lá sobre o time mais favorecido, eu não tava brincando. Tem muito mais aqui contra o São Paulo. Então, que reembolso é esse? Que reembolso é esse? A gente tá pagando com juros pra vocês? Porque desde 2022, vocês vêm sendo favorecidos pela arbitragem contra a gente. Que diacho de reembolso é esse? Que desde 2022 a gente tá pagando. Todo ano tem um erro de arbitragem contra a gente. Não venha me falar de reembolso. Vocês podem usar o que vocês quiserem, mas não venha me falar de reembolso, porque isso aqui não vai colar, tá? Então, só rebatendo isso aí que vocês estão falando de reembolso. Um outro tópico que eu queria trazer aqui pra vocês é sobre o áudio do VAR. Eu não vou afirmar nada aqui. Tudo o que eu falar a partir de agora será supostamente dentro da minha linha de raciocínio e eu não estou afirmando nada. Eu acho que errar pra mim no futebol, errar na vida, vamos lá, vou dar um exemplo aqui bem prático pra vocês. Eu fui fazer arroz e salguei, eu errei. Ótimo, eu errei. Eu fui escrever uma palavra e escrevi a pronúncia errada. Pronunciei errado, escrevi errado. Isso é erro. Você fazer o que você fez, na minha visão, não me parece ter sido um erro. E isso pra mim ficou muito claro com a liberação do áudio do VAR. 2 pontos que eu queria trazer pra vocês que eu não trouxe no pré-jogo. O árbitro tá muito mal posicionado no lance. Se vocês verem o frame da televisão, vocês vão ver que na jogada só tem jogadores do São Paulo e do Palmeiras. O Flávio tava a metros de distância, mas assim, ele tava muito longe. E ele vem do centro do campo com uma convicção absurda. Por que ele tava lá? Porque aparentemente era tiro de meta. E aparentemente o Rafael ia chutar a bola para longe. E aí quando ele vê o toque, ele vem desesperado do meio de campo e assinala o pênalti. Ou seja, ele não tinha convicção alguma do que ele tinha visto. Não tinha. E aí o VAR, brigando com a imagem, que se vocês escutarem o áudio do VAR, eu não posso colocar aqui porque eu acho que dá direitos autorais, mas se vocês analisarem o áudio do VAR, vocês vão ver o que eu tô falando. Pra mim, desculpa, aquilo não me parece ter sido um erro comum. E aí as conclusões vocês tiram por vocês quando vocês ouvirem o áudio do VAR. Ele brigou com a imagem o tempo todo, ele queria marcar aquele pênalti. O Flávio queria marcar o pênalti e o senhor Rodrigo, que estava no VAR na ocasião, queriam marcar aquele pênalti. E por que eu digo isso para vocês? Se vocês pesquisarem a fundo, Flávio Rodrigues de Souza e Rodolfo Guarizo Ferreira do Amaral, que são os dois responsáveis pelo erro que aconteceu na partida contra o Palmeiras, os dois, em outubro do ano passado, eles foram afastados. A CBF afastou eles. Por quê, Johanna? Justamente por conta de 2 penalidades que aconteceram no jogo entre Vitória e Fluminense. Os 2 times estavam brigando para não cair. Vitória e Fluminense. Naquela ocasião, o Flávio Rodrigues de Souza, que era o árbitro da partida, marcou 2 penalidades. O VAR, que era o Rodrigo Guarizo, ele chamou apenas uma vez. Na outra vez, ele não chamou. Que foi justamente o pênalti que deu a vitória para o Vitória naquela partida. E eles foram afastados pela CBF. Os dois, a dupla dinâmica.
A dupla de dois, igual diz. Os dois foram afastados por conta desse erro. Então, eles já são reincidentes no erro. Reincidentes. E o que vocês acham que será feito dessa vez com eles? Nada. Aparentemente, talvez, daqui uns 3, 4 jogos, quando a poeira baixar, eles retornam para continuar apitando jogos por aí pelo Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, enfim, né? E aí, gente, deixando um pouco de lado toda essa questão de VAR, de partida, de roubalheira, disso e de aquilo, a gente entra na questão de bastidor do São Paulo. O Júlio Casares deu uma entrevista, quando ele estava saindo ali na zona mista, ele e o Belmonte, aonde eu achei que eles não foram incisivos no ponto que eles tinham que ser. E não é de hoje que eu falo pra vocês que o São Paulo não tem poder de bastidor. E realmente não tem. As pessoas pintam e bordam com o São Paulo. Sabe por quê? Porque o Júlio Casares, ao invés de fazer alguma coisa, ele fica babando o ovo desses caras. Da CBF, da FPF. E nunca vai pra frente. Nunca vai pra frente. Porque não é de hoje que a gente sofre com partidas que são adiadas, partidas que são mudadas de lugar, partidas onde o mandante define data, hora, local, arbitragem, escala de bandeirinha, se vai ou não ter chute na bandeira. Não é de hoje que isso acontece. Não é de hoje que as pessoas passam o São Paulo para trás. E isso passa muito da gestão do Júlio Casares. Porque a entrevista dele não foi incisiva. Ele falou, eu acho que o VAR não tava lá. Mas é isso, bola pra frente. Só que, por outro lado, eu entendo. Porque não adianta você espernear. Ano passado, teve mais uma vez que a gente foi prejudicado contra o Palmeiras. Que teve até aquele lance que o Rafinha ficou muito bravo. O Wellington Rato ficou muito bravo. O Caleri ficou muito bravo. Eles foram até denunciados. Teve todos esses lances e não aconteceu nada. Não sequer nem admitiram o erro. Então eu consigo entender você não ser incisivo. E aí hoje, ou ontem, saiu uma notícia de que o São Paulo enviou um ofício, obviamente, à FPF, informando a federação que exige que o Flávio Rodrigues de Souza saia do quadro de arbitragem da federação e, mais além, planeja um boicote à competição. Ou seja, o São Paulo planeja não colocar o seu elenco principal para disputar o Paulista. E eu acho uma excelente ideia, porque esse campeonato não tem credibilidade alguma. E não é porque o São Paulo não tá na final. Não entendam dessa forma. É porque não tem credibilidade mesmo. Há anos. Há anos. E esse campeonato paulista, o São Paulo foi prejudicado de todas as formas possíveis. Quantas vezes, eu pergunto pra vocês, esse campeonato paulista, o São Paulo jogou 4 horas da tarde? Quantas vezes o São Paulo jogou no final de semana? Comparado aos outros grandes de São Paulo? Quantas vezes? O São Paulo teve que mandar, se não me engano, 3 jogos fora. No Mané Garrincha. Porque o Morumbi estava ocupado de show, enquanto tem outro clube que pode mudar a data. Quantas vezes o São Paulo foi prejudicado no campeonato esse ano? E fechou com chave de ouro. Foi prejudicado o tempo todo desde o planejamento desse campeonato e finalizou sendo prejudicado. Então, pra mim tá certo, não tem que mandar o time titular, não tem que mandar o elenco principal. Coloca a base pra jogar. Pode colocar, é bom que a gente dá rodagem pros meninos. E a gente consegue ver quem vai ser utilizado nas competições que realmente importam. Que é Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro. É o que realmente importa. Eu apoio. E se o Júlio Casares tiver culhão de manter essa decisão, ano que vem eu venho aqui. É um compromisso que eu tenho com vocês. Eu venho aqui e falo, parabéns, Júlio Casares. Parabéns. Você teve culhão de manter sua decisão. Eu venho aqui e dou os parabéns pra ele, porque eu tenho zero problema. Zero problema. E pra fechar com chave de ouro, eu só quero rebater 2 coisas. Primeiro, o Everton. O Everton deu uma entrevista onde ele falou que era mais bonito o São Paulo dar os parabéns para o Palmeiras. Sim, o Everton. Aquele goleiro que sempre que toma gol, a primeira coisa que ele faz é ir reclamar com o juiz. O Everton, que é treinado pelo Abel Ferreira, que quando o Palmeiras é prejudicado, só falta soltar uma bomba na coletiva, de tão estressado que ele fica. E aí ele vem falar que é o São Paulo que chora e o São Paulo que tinha que dar parabéns. Desculpa, o Everton, mas não é o São Paulo que tinha que dar parabéns pra vocês. Porque vocês avançaram pra final com um lance completamente nada a ver com nada.
não tem merecimento na campanha de vocês, assim como não tinha do São Paulo também. O único time que merecia estar na final é o Corinthians. Por merecimento é o Corinthians. Porque de resto, Palmeiras classificou na Bacia das Almas, Santos classificou na Bacia das Almas e o São Paulo não classificou na Bacia das Almas, mas perdeu jogos importantes que poderia ter definido o mando de campo. Mas agora você vem falar pra mim que a gente tinha que dar o parabéns? Dá um tempo. Fecha a boquinha, que às vezes é melhor você ficar quieto do que você falar besteira. E pra finalizar agora mesmo, pra gente fechar com chave de ouro, a entrevista que o bonito da federação deu, né, justificando esse erro de arbitragem, ao invés dele dar a cara aqui, igual o Abel Ferreira tinha que ter feito anteontem, desculpa. Tinha que ter falado, o meu time foi beneficiado pra iniciar essa mudança. Mas não vai fazer nada, porque o time dele foi beneficiado e tá tudo certo. Ele tá na final porque ele foi beneficiado pela arbitragem. Então tá tudo certo. E se ele for prejudicado na final, ele vai excomungar meio mundo de gente. Porque é a hipocrisia, o puro suco da hipocrisia. Se a hipocrisia tivesse um nome, seria Abel Ferreira. Pois bem, o bonitão lá da Federação Paulista foi perguntado sobre esse lance polêmico. E aí o que o querido me fala é assim, poxa vida, é uma polêmica, né? Mas poderia ter sido evitado se o Rafael tivesse chutado a bola pra frente. Imagina se a gente for usar essa justificativa pra tudo na vida. Imagina. Ah, seu policial, eu atropelei ela, mas é porque ela tava na rua, né? Ela tava andando na calçada. Aí eu invadi a calçada porque eu tava bêbada, atropelei ela, mas, pô, ela tava na rua. Não teria acontecido isso se ela estivesse na casa dela. Ah, seu policial, eu assaltei ela porque ela tava voltando muito tarde do trabalho. Se ela tivesse voltado mais cedo, isso não teria acontecido. Por isso que eu falo que não tem credibilidade esse campeonato. É exatamente por isso que eu falo. Qual é a credibilidade que um campeonato dessa magnitude vai passar quando você vê um representante seu falar dessa forma? Vocês acham que tem algum nível de credibilidade nesse campeonato? Não tem. E hoje, quem tá chorando é o São Paulo. Amanhã pode ser qualquer um dos dois. Dos três, na verdade. Palmeiras, Santos, Corinthians. Porque a gente é refém de uma arbitragem ridícula. E de uma federação que não vai fazer nada. É isso, gente. Deixem aqui nos comentários o que vocês acham disso. Gostaria de agradecer vocês pelos 6.000 inscritos aqui. O canal tá crescendo cada vez mais. Eu vi que tem bastante gente reagindo aos meus vídeos, então também muito obrigado por isso, porque querendo ou não, vocês alavancam aqui o canal. Principalmente o Jordan, que eu já acompanhava ele há muito tempo, eu vi que ele tá reagindo aos meus vídeos, então é bem legal isso. E agradecer imensamente a vocês que comentam, eu vejo vocês interagindo nos comentários, eu vejo vocês me defendendo nos comentários. Então, muito obrigada por isso, tá? Um grande beijo pra vocês, amanhã a gente retorna pra falar exclusivamente de São Paulo e fazer um balanço bem detalhado desse início de temporada aqui do São Paulo, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima.